Vamos ler as Escrituras e ouvir o que Deus tem para falar conosco. Eu não sei você, mas todo domingo, quando eu venho à igreja, faz parte da minha oração. Fale comigo, Senhor. Fale comigo. E a palavra do Senhor é a voz que deve ser ouvida quando nós lemos as Escrituras. Quando nós ouvimos uma mensagem, nós cremos que Deus pode, através da explicação do texto, nos fazer entender o que Deus está dizendo. E quando nós cremos que a palavra de Deus é viva, é eficaz, ela realiza aquilo para o qual ela é anunciada, ou seja, ela jamais volta vazia, nós nos colocamos e dizemos: Senhor, eis-me aqui, fala comigo, transforma a minha vida e ajuda-me a compreender, por meio do Teu Espírito, as Sagradas Escrituras. Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 18. Há 2 domingos atrás, nós pregamos em 1 Reis, capítulo 17. Relatamos a experiência de Elias com a viúva de Sarepta. Domingo passado tivemos a presença do pastor Renan Dias aqui conosco, lá de Recife. Que mensagem apropriada, mensagem edificante, pontual, talvez incomum para muitos de nós, mas muito direta, ao ponto, esclarecedora. E que bom quando a gente sai da igreja e vê todo mundo falando assim: que palavra, pastor, que coisa boa. Não por causa do pregador, não, queridos, por causa do que Deus mesmo falou ao nosso coração. E Deus falou conosco no domingo passado. E hoje eu vou, na verdade, continuar aquilo que nós propomos a partir do capítulo 17. São 3 mensagens, mostrando no capítulo 17 que o Deus que dá vida, né, porque Deus preservou a vida de Elias, da viúva de Sarepta, e ressuscitou o filho dela. Hoje nós vamos falar sobre o Deus que dá esperança, porque a profecia que Elias anunciou ao rei Acabe é que haveria seca na terra, e houve seca na terra. E quando vem juízo da parte de Deus sobre os povos, sempre há uma pergunta: e agora? O que nós vamos fazer? Mas sempre nós vamos perceber nas Escrituras que sucede ao anúncio de juízo o anúncio de oportunidade para arrependimento, de redenção, de volta, do derramar da graça do Senhor. Não que Deus mude em sua palavra, mas que Deus inclui na sua palavra, além do juízo, também o perdão. E nós vamos ver na palavra de hoje a maneira que Deus trabalha preparando o povo para experimentar um tempo de redenção. Elias profetizou seca, mas agora também profetizará chuva. Ou seja, o Deus a quem nós servimos é o Deus da esperança. E domingo que vem nós vamos observar que este mesmo Deus é o Deus que responde à oração. Porque os versículos, hoje eu vou ler dos versos 1 a 19, e domingo que vem será pregado pelo nosso irmão Valmir, os versos 20 em diante, que fala da experiência de Elias diante dos profetas de Baal, e ele orou ao Senhor para que descesse ali, e Deus atendeu a oração daquele homem. Eu sei que você fica muito tempo cantando nos cânticos que nós entoamos aqui, e na verdade é um período curto, mas eu queria convidar você para se colocar em pé, para acompanhar também a leitura destes 19 primeiros versículos de 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18. Nos diz assim a palavra do Senhor: muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor,
Porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e, de 50 em 50, os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Disse Acabe a Obadias: vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os vales. Pode ser que achemos erva, para que salvemos a vida aos cavalos e mulos e não percamos todos os animais. Repartiram entre si a terra para percorrerem. Acabe foi à parte por um caminho e Obadias foi sozinho por outro. Estando Obadias já de caminho, eis que Elias se encontrou com ele. Obadias, reconhecendo, prostrou-se com o rosto em terra e disse: és tu, meu senhor Elias? Respondeu-lhe ele: sou eu. Vai e diz a teu senhor: eis aí está Elias. Porém ele disse: em que pequei, para que entregues teu servo na mão de Acabe e ele me mate? Tão certo como vive o Senhor teu Deus, não houve nação nem reino aonde o meu Senhor não mandasse homens à tua procura. E dizendo eles: aqui não está, fazia jurar aquele reino e aquela nação que não te haviam achado. Agora tu dizes: vai e dize a teu senhor: eis que aí está Elias. Poderá ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te leve, não sei para onde, e vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando ele, me matará. Eu, contudo, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Acaso não disseram a meu senhor o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor, quando escondi 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50, numas covas, e os sustentei com pão e água? E agora tu dizes: vai, diz a teu senhor: eis que aí está Elias, ele me matará. Disse Elias: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, deveras hoje me apresentarei a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe o anunciou, e foi Acabe ter com Elias. Vendo, disse-lhe: és tu, ó perturbador de Israel? Respondeu Elias: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem da mesa de Jezabel. Senhor, nosso desejo é ouvir a tua voz. Fale conosco, que o teu Espírito Santo, que sonda os corações, que age no meio da igreja, que aplica a tua palavra em nossa vida, possa se, de maneira digna, como lhe é próprio, realizar uma obra transformadora na vida de todos nós. Porque nós cremos, ó Deus, que quando ouvimos a tua palavra, nós prestamos atenção e cremos nela, o Senhor nos faz crescer espiritualmente, o Senhor nos edifica espiritualmente. Nós somos um edifício em formação e esta formação se dá principalmente por meio da ação do Espírito do Senhor aplicando a tua palavra em nosso coração. Fale conosco e edifica-nos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Do medo à esperança. É o que esse texto relata para todos nós. Mas eu queria, à guisa de introdução, destacar algumas coisas que são importantes para nós compreendermos todo esse texto. A primeira coisa é que há uma fidelidade, exige-se fidelidade ao Senhor por meio de todos aqueles que servem ao Senhor, e isso não era diferente na vida de Elias.
Porque a gente percebe que Elias, ele permaneceu servindo ao Senhor no meio da pressão de um mundo que estava completamente distante do Senhor, profanando o nome do Senhor, idolatrando, prestando cultos a outros deuses, se afastando dos caminhos do Senhor. Um povo incrédulo, idólatra, estava presente em toda a terra de Israel, mas sempre Deus preserva aqueles que temem o Senhor. E aqui neste texto nós vemos tanto Elias quanto Obadias como aqueles que estavam servindo ao Senhor, temiam ao Senhor e se dedicavam ao Senhor. E no dramático encontro com a pessoa mais poderosa da terra de então, e aqui estou falando do rei Acabe, a confiança de Elias no Senhor cria novas possibilidades, ou na verdade, apresenta novas possibilidades, ou seja, faz renascer no coração do povo a esperança. E nós vamos ver isso concretizado, completado com a história de Elias, com os profetas de Baal no Monte Carmelo e todo Israel de Deus. É o que o texto está nos relatando. É necessário também, além de fidelidade, que nós nos coloquemos diante do Senhor com humildade, porque muitas vezes nós pensamos que somos os únicos espirituais, né, no mundo. Olhamos ao redor e ninguém mais presta, só a gente. E este é um mal que nós precisamos combater. Devemos ser fiéis ao Senhor, mas também louvar a Deus, porque junto de nós tem muitos outros que não se curvam diante dos deuses desse mundo, mas que permanecem firmes no Senhor. E esse texto apresenta Obadias, um homem também que temia ao Senhor. Elias podia ser tentado a pensar que ele era o único homem fiel ao Senhor naquele tempo, afinal, ele estava se escondendo em todo o tempo, porque sob a direção do rei, mais precisamente da sua esposa Jezabel, todos os profetas de Israel estavam sendo mortos, perseguidos por Jezabel, obviamente com a autorização do rei Acabe e o seu esposo. Nós precisamos aprender, queridos, que alguém ao nosso redor também preserva sua confiança no Senhor, ama o Senhor, serve ao Senhor com alegria, e nós precisamos entender que esta realidade nos faz juntar forças para nós lutarmos contra tudo que se levanta contra Deus, com a fé que o Senhor nos dá, com os dons que o Senhor nos capacita, com as habilidades vindas do Senhor no processo de proclamação do Evangelho. Ou seja, o mundo é mau mesmo, as coisas estão cada vez caminhando para pior, mas Deus sempre preservará um povo que o adora, que o serve, que o teme. E, obviamente, aqui Elias se encontrou com Obadias, e então, a partir daí, Obadias declarou: olha, eu temo ao Senhor, a ponto de fazer um cumprimento diferente de Acabe. És tu mesmo servo do Senhor? E Acabe diz, quando encontrou com Elias: você é o perturbador de Israel. Não, Obadias sabia quem era Elias, conhecia perfeitamente a necessidade de fidelidade a Deus, de uma vida de humildade. Nunca podemos agir ou defender o cristianismo com presunção, com vanglória, com arrogância, entrar em debate simplesmente para defender a força da argumentação. Isso é muito ruim. Nosso desejo é nos colocarmos humildemente diante do Senhor. Olha, meus queridos, uma das coisas que nós não podemos duvidar é que em toda a nossa jornada de fé, em toda a nossa experiência de vida, por mais difícil que ela seja, ainda que estejamos sob perseguição como Elias esteve, não podemos nos esquecer que Deus cuida de nós. Na sua caminhada de fé, você não está sozinho. Por mais que pareça que ao seu redor ninguém te dê suporte ou está junto de você, por mais que pareça que você esteja abandonado, não se esqueça que Deus jamais te abandona. Deus está com você. Deus sempre, na história de Elias, nós vamos perceber que sempre Deus levantava alguém para dar suporte a Elias.
Sempre Deus colocava alguém do outro lado da linha para ajudá-lo. E aí, o que nós podemos destacar como exemplo disso? Lá quando ele estava nas fontes de Querite, Deus não enviou corvos para alimentar Elias. Você observa também, meu querido, que a viúva de Sarepta foi um instrumento de Deus para cuidar de Elias. E agora chega a hora deles se reencontrar com Acabe. Quem é que Deus traz a Elias para auxiliá-lo, para lhe dar suporte, para ajudar? Obadias. Não o profeta, mas o Obadias, que é descrito aqui como o mordomo do rei. Ele estava, na verdade, preparando o terreno para o retorno do profeta no seu encontro com Acabe. Havia fidelidade ao povo, humildade dos homens de Deus diante do Senhor, e Deus exige isso de nós, confiança de que Deus cuida do seu povo, por mais adversa que seja a nossa experiência, ou a experiência do seu povo, mas o povo incrédulo permanece na incredulidade. E quantas vezes nós choramos por causa disso? Por nossos parentes que ainda não se converteram, ouviram o Evangelho, ouviram a palavra do Senhor. Deus traz manifestações do seu poder, da sua graça. Deus faz com que os seus servos testemunhem o seu poder, e eles permanecem incrédulos. Muitas vezes Deus manifesta juízo. Nem sempre o juízo traz as pessoas aos pés do Senhor, às vezes os afastam ainda mais. E olha só, não é essa a realidade de Acabe e o povo que adorava os Baalins estavam fazendo, ou seja, permanecendo na sua incredulidade. Nem sempre o povo se arrepende diante da palavra do Senhor. O encontro de Elias com Acabe não encontraria um rei transformado. Encontraria o rei com toda a sua arrogância, proferindo maldades, perseguições, acusações, difamações. A tarefa não era fácil para Elias. O rei continuava duro em seu reinado, sua esposa continuava má, perseguindo e matando os profetas do Senhor, e Elias era o procurado. Você vê na descrição do texto que Obadias ficou preocupado quando Elias disse: olha, avisa que você achou o profeta. Ele disse: olha, se eu avisar para o profeta, para o rei que achei o profeta, e de repente o Espírito do Senhor levar você para algum lugar onde não sei, e eles te procurarem e não encontrarem, sabe o que vai acontecer comigo? Vão me matar. O povo se rendia às ordens desse rei mau. E este era o cenário dessa passagem: juízo, fome, dureza de coração e maldade. Mas eu quero destacar agora com vocês algumas coisas que nos faz despertar a esperança, que faz despertar a esperança dentro do nosso coração, quando nós enfrentamos situações que parece que não tem jeito mais de dar ruim. Estão difíceis as provas. As coisas não caminham bem. As experiências pelas quais eu passo são sempre difíceis. Mas Deus está falando a você nesta noite, querido, que Ele é o Deus da esperança. E Ele pode ajudar você. Ele tem todo o poder, Ele é o Deus Santo em quem nós podemos confiar. Sua palavra não volta atrás. Tudo que Ele diz é verdade. Vamos observar este retorno de Elias, nos versos 1 e 2. A palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo, já era seca, a seca já estava presente na terra. Ele diz: vai e apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. É interessante porque, olha só, quando Elias profetizou a seca lá no capítulo 17, o que foi que Deus disse para Elias? Retira-te daqui. Foge. Eles vão te procurar, vão tentar te matar. Mas olha, com propósito. É Deus protegendo Elias para que os seus propósitos viessem se cumprir posteriormente. E aqui nós encontramos Deus falando com Elias: vai, apresenta-te a Acabe. Em um momento ele diz: retira-te. Em outro momento ele disse: vai. E sabe o que nós aprendemos com isso, queridos?
que nem sempre Deus trabalha na nossa lógica, mas tudo que Deus faz, Ele faz para o nosso bem. O que nós precisamos fazer é obedecer a ordem do Senhor, a palavra do Senhor. Estas palavras, todas as duas ordens de Deus para Elias, demonstram claramente situações opostas. Na primeira, Deus ordena para se distanciar do rei perverso. Na segunda, Ele ordena para se aproximar do rei perverso. Talvez na nossa lógica a gente perguntaria para Deus: Senhor, decide o que o Senhor quer. Mas olha, Deus não falha, queridos. Deus não erra. Talvez nós olhamos para o Senhor e dizemos: Senhor, eu não estou compreendendo, mas sob a Tua palavra eu vou obedecer, porque sei que o Senhor age perfeitamente. O Senhor é soberano, o Senhor é onisciente, o Senhor conhece todas as coisas. Eu não conheço, eu sou limitado, e sob a Sua palavra eu quero agir e vou obedecê-la. Quando a primeira grande seca é predita, foi o registro do primeiro encontro de Elias com Acabe. E agora nós vemos a declaração de que a chuva vai voltar a cair sobre a terra. Este é o propósito do segundo encontro de Elias com Acabe. Nem sempre nós compreendemos a forma de Deus agir, mas nós cremos que a forma que Deus age é sempre a melhor. E você já observou que muitas vezes nós queremos dizer a Deus o que é melhor para nós? E às vezes não, com frequência, nós erramos. Se nós não tivermos uma comunhão profunda com as Escrituras, um conhecimento claro de quem Deus é e de como Ele age, nós podemos muitas vezes agir segundo a nossa intenção, a nossa direção, e às vezes não vemos as coisas mudarem. Mas quando nós descansamos no Senhor, entregamos nossa vida ao Senhor, Deus vai endireitando os nossos passos, os nossos desígnios vão estabelecidos, experiências nós vamos acumulando na nossa vida. Nós não dependemos das experiências para crer, mas quem crer passa por experiências, queridos. Com certeza eu tenho muitas, você tem muitas experiências com Deus para contar. E nós precisamos sempre confiar de que tudo que Deus faz com perfeição. Quem governa as pessoas é Deus e não Baal. Quem governa a natureza é Deus e não Baal. Baal era o Deus da chuva, o Deus dos ventos, o Deus que provê para que a terra cresça com a sua erva. E é interessante que aqui a gente vê o rei Acabe pedindo Obadias para procurar erva. Cadê o Deus de Baal que não providencia erva para eles? É Deus, meus irmãos, quem está no controle da nossa vida. Não deve ter sido fácil para Elias. Afinal, os olhos de Acabe estavam sobre ele, ou pelo menos intencionava vir sobre ele para aniquilá-lo também. E só havia uma situação em toda aquela cidade, em aquele momento: calamidade total. E na mente de Acabe, o principal responsável por tudo que estava acontecendo era Elias. Mas Elias sabia muito bem que a razão pela qual Deus trouxe juízo sobre a terra é por causa da incredulidade do povo, da maldade do povo. E aqui você observa que quando Acabe cumprimenta Elias, no verso 17 diz: és tu perturbador de Israel? Ele está dizendo: é você que é o responsável por tudo isso que está acontecendo em Israel. Era um desafio de vida ou morte para Elias. Todavia, Elias foi obediente. O texto diz claramente aí no verso de número 2: partiu Elias a apresentar-se a Acabe. Passou mais de 3 anos se escondendo, correndo, fugindo. Mas agora Deus fala para ele ir até Acabe. Foi Elias apresentar-se a Acabe. Sempre vai haver esperança quando o rumo dos acontecimentos é definido pelo Senhor. Nestes 2 primeiros versos nós encontramos a ordem de Deus e a obediência de Elias. E a aplicação é muito simples aqui. Você tem obedecido ao Senhor? O que Deus diz você faz, meu querido?
Se você entende, busca a direção do Senhor, lê as Escrituras, está em momentos difíceis, de decisões, momentos em que você se encontra talvez encurralado, sem saber o que fazer, e você diz: eu tenho um Deus, eu vou buscá-lo, vou procurar conhecer o que Ele quer para mim. Você ora ao Senhor, abre as Escrituras e diz: Deus, fale comigo. Aí você abre as Escrituras, Deus fala com você. Você está disposto a obedecer o que Deus diz? Quando o Senhor, meus irmãos, fala conosco, Ele nos enche de esperança, nos capacita. Quem sabe, para que a sua vida mude de rumo, precise simplesmente, é chato de obediência. Quem sabe até aqui você está cansado de lutar, não vê resultado, não vê mudança, não vê transformação. O seu choro continua, a sua angústia permanece, o seu desespero toma conta do seu coração. Mas quem sabe hoje é o momento para você sair daqui entendendo o caminho meio para que haja mudança em toda essa situação na sua vida. E aqui o caminho é obedecer a palavra do Senhor, obedecer a ordem do Senhor, o mandado do Senhor. O Deus da esperança, se o Deus da esperança te ordena, vem, você deve ir. Se o Deus da esperança te ordenar, vai, você também deve ir. Se disser vem, você deve vir. Se disser vai, você deve ir. Claro que estou aqui simplificando, resumindo uma série de circunstâncias que talvez possa afligir a sua vida. Mas não se omita, não deixe de obedecer à voz do Senhor. É o Deus da esperança. Se Deus nos fala por meio da sua palavra, Ele nos fala para o nosso bem, porque quer nos edificar e nos encher de esperança. A Bíblia diz: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Elias resolveu obedecer à ordem do Senhor, mesmo que parecia ilógica, mas ele sabia que o Deus a quem ele servia era verdadeiro e todo-poderoso. Agora vamos observar um pouquinho a vida de Obadias, porque introdutoriamente há uma ordem de Deus para Elias, e Elias se predispõe a obedecer esta ordem, e Deus estabelece os meios, e a gente vê que o meio aqui foi através de Obadias. Porque Deus não pedirá a você nada, querido, que você não possa fazer. Elias podia muito bem chegar diante do Senhor e dizer: ó Deus, não tem jeito, estou escondido, eles estão enraivosos contra mim, eles vão me matar se me encontrarem, não vou fazer isso de forma nenhuma. Não, ele disse: olha, eu confio no Senhor, na tua palavra eu vou obedecer e vou me encontrar com Acabe. E aí aparece em cena Obadias. Você observa o verso de número 3, Acabe chamou a Obadias o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor. Veja que a iniciativa desse encontro não foi nem de Elias, mas foi de Acabe, o rei mau. Porque Deus age e toma como instrumento tanto os seus servos, quanto também os ímpios, porque a vontade do Senhor irá prevalecer. E às vezes as pessoas não sabem que estão sendo instrumento do Senhor, estando sendo instrumento do Senhor. Tem muita gente que acha que quem determina o rumo da história são eles mesmos. Eu me lembro muito bem, estava indo à padaria lá em São Paulo. A padaria era bem pertinho da nossa casa, e à tarde eu fui comprar pão na padaria, e cheguei na padaria, tinha uma mesa e duas famílias conversando, e os dois homens discutindo uma questão teológica. E eu prestei ouvido, meu ouvido já fez ups. O que eles estão conversando? Só me lembro bem quando um bateu na mesa e disse assim: Deus jamais fará alguma coisa a não ser que nós lhe o permitamos que faça. E eu disse: pobre compreensão das coisas, ou incompreensão, né? Nós não sabemos o que fazer, queridos, se Deus não esclarecer, se Deus não estabelece os meios. Às vezes Deus nos pede alguma coisa, nos ordena alguma coisa, e a gente diz: como eu vou fazer isso? E Deus sussurra nos nossos ouvidos: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele é Deus.
Parece impossível as coisas acontecerem em algumas circunstâncias na nossa vida. Mas Deus é quem age. E Ele age perfeitamente. Age para a sua glória e para o nosso bem. E aí entra Obadias na história. O significado do nome Obadias é servo de Deus. E é um nome comum no Antigo Testamento. Aqui não pode ser confundido com o profeta, porque o texto fala claramente que ele era mordomo do rei, no verso 3. Isso significa que ele trabalhava para Acabe, para esse rei mau. Era o homem que providenciava alimento, roupas, alojamento para a família real. Ele era mordomo do rei. E é interessante, queridos, que assim como o rei dá ordem a todas as pessoas, obviamente não seria diferente com Obadias. E ele deu ordem para que Obadias procurasse lugares onde achasse ervas para cuidar de quem? Dos animais, dos mulos. O texto está dizendo claramente. A gente pode dizer que Obadias era um homem de confiança do rei, e ele entra em cena e Acabe o chama para que percorram a terra a fim de encontrar, o verso 5, erva para que salvemos a vida dos cavalos e mulos e não percamos todos os animais. O rei era tão duro e tão mau em seu coração que a sua preocupação era com os animais e não com o povo. O povo estava sofrendo, não havia comida na terra. Havia comida para a viúva de Sarepta. Lembra da promessa do Senhor a eles, a essa família? Mas a terra estava faminta, passando fome. E aqui o rei manda Obadias procurar erva para que salve a vida dos cavalos e mulos e os animais não se percam. Outra informação sobre Obadias é que ele temia muito ao Senhor, o verso de número 3. E ele dá uma prova disso e repete esta prova. Olha, prova disso é que eu escondi 100 profetas do Senhor, 100 profetas de Israel, nas covas, 50 em cada covas. Em outras palavras, ele estava dizendo, você acha que se eu não temesse o Senhor, eu ia correr esse risco? Passar por toda esta experiência? Agora, esta história, ou esse surgimento de Obadias em cena nos levanta uma questão. E eu gostaria de esclarecer esta questão com você. E a questão é, como alguém consegue temer ao Senhor e ao mesmo tempo ser mordomo de um rei idólatra? Olha só, a resposta está na própria Bíblia, queridos. Porque não acredito que Obadias ele se misturava com a forma ou com o estilo de vida que tanto o rei e os seus súditos viviam, mas ele estava a serviço do rei, ele era um mordomo do rei. E como que nós encontramos então explicação na Bíblia? Através de alguns exemplos que nós podemos presenciar. Noé foi um homem justo e íntegro no meio de uma geração corrupta. Uma geração má, uma geração que estava profanando o nome do Senhor. Entre todos os seus contemporâneos, a terra estava contaminada de maldade extrema. Outro exemplo muito claro nas Escrituras. José, lembra? Serviu a Faraó do Egito. Se tem um homem que teve o seu coração endurecido, chama-se Faraó. Você conhece muito bem a história. E José serviu a Faraó, foi reconhecido como homem de Deus. Todo o governo do Egito estava sob o seu controle, o seu domínio. Lembra também de Daniel? Foi fiel ao Senhor no palácio também de um rei que não se importava com o Senhor, Nabucodonosor. Ou seja, as pressões e maldades do mundo não podem nos afastar do Senhor, mas devem nos manter firmes, mesmo no meio de uma geração incrédula. Vou dar um exemplo para você prático, para confirmar o que nós estamos dizendo. As pessoas com quem você trabalha, são todas elas cristãs? Discípulas de Jesus, que amam o Senhor,
que concorda com você na sua fé, na sua vida prática do cristianismo e que sabe que o que você fala é verdade e ama as Escrituras e é seguido pela palavra de Deus? Eu tenho certeza que muitos de vocês vão dizer não. Aliás, não tem ninguém crente no lugar onde eu trabalho. E Deus chama você para ser ali sal do mundo, sal da terra e luz do mundo. Nós estamos neste mundo, queridos, protegidos e guardados pelo Senhor para influenciar este mundo. E eu creio que assim viveu Obadias, servindo como mordomo ao rei, mas não sendo influenciado pelo rei, mas influenciando aqueles que estavam ao seu redor. Obadias, como instrumento de Deus, surge em cena para que então a vontade de Deus se manifesta no meio daquela nação. Onde a nossa luz deve brilhar, onde nós nos encontrarmos. É nas trevas que nós estamos presentes para brilhar. A Bíblia diz em Filipenses 2,15, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Acabe, certamente, ele respeitava Obadias, mas não servia o Deus que Obadias servia. Agora, Obadias não estava em cima do muro. E uma das piores coisas na nossa vida espiritual é estar em cima do muro. Eu não sei a quem servir, se eu sirvo a Deus ou se eu sirvo o mundo, se eu sirvo ao Senhor e as riquezas, se eu sirvo ao soberano trino Deus ou aos bens que esta vida me proporciona, ou às pessoas que estão ao meu redor, ou aos deuses fantasiosos deste mundo. Nós precisamos decidir, queridos, como Josué um dia decidiu: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esta deve ser a nossa definição e a nossa declaração de fé. Eu sirvo ao Senhor, é a Ele que eu estou servindo. A indecisão nos impede de conquistar uma vida mais abundante na presença do Senhor. A indecisão, até mesmo nas nossas questões práticas, nos leva a perder oportunidades, não é? Conta-se a história de um homem muito conhecido por todos nós, chama-se Ronald Reagan, ex-presidente dos Estados Unidos, e um dia a sua tia o chama e diz assim: olha, eu vou levar você a uma loja de sapatos, porque não é o sapato que você gostaria de ter de presentes? Ele diz: exatamente, eu gostaria de ter um par de sapatos de presente. E a sua tia o pega, leva então ao sapateiro, e o sapateiro lhe faz uma pergunta muito simples: você quer o bico do sapato quadrado ou redondo? Ele diz: não sei. Aí ele diz: então faz o seguinte, tem um tempinho, vai para casa, amanhã você volta e pense sobre que tipo de sapato que você quer. E a história conta que Ronald Reagan foi para casa, pensou, voltou no outro dia no sapateiro, o sapateiro lhe faz a mesma pergunta: que tipo de sapato você quer? Com a ponta, com o bico do sapato quadrado ou redondo? Ele diz: continuo sem saber, não sei. Aí ele diz: olha, eu não sei nem como te ajudar, porque a definição me ajuda a lhe oferecer o melhor. E Ronald Reagan foi para casa. No outro dia chega o sapateiro com uma caixa de sapato e lhe oferece. Ronald Reagan abre a caixa de sapato e encontra um pé com o bico quadrado, outro pé com o bico redondo. Não é assim que às vezes acontece com a nossa vida? A gente não sabe para onde ir. Por uma razão simples, a gente não sabe nem de onde veio. Estamos perdidos no mundo, mas Deus chama você para reacreditar nas coisas possíveis no Senhor, alimentar a esperança no seu coração, porque Deus nos dá um caminho de vida, queridos. Nós precisamos decidir a quem servir, e quando decidimos a servir o Senhor, nós não vamos ter dúvidas. Vamos desfrutar de uma vida abundante que o Senhor oferece. Aqui nós podemos presenciar claramente que Obadias manteve-se firme no Senhor, sem se render às pressões do mundo, sem abandonar o seu Deus. E o Deus da esperança que esteve com Obadias, com Elias, é o Deus da esperança que está com você, meu amado.
está hoje aqui diante de nós, assim como Elias declarou: é o Senhor dos exércitos diante da face de quem eu estou. Hoje nós podemos dizer: é o Deus dos exércitos diante da face de quem nos encontramos. E esse Senhor é o Deus da esperança. Ele vai fazer chover, como Ele fez chover na terra de Israel, do povo de Israel. Deus vai fazer chover na sua vida. E é claro que agora aqui estou parafraseando, mas não é isso que nós aguardamos. Chuvas que façam renascer novamente as sementes que foram semeadas, foram plantadas no nosso coração, fazendo-nos ver o possível, fazendo-nos ver as flores, mostrando a sua beleza, fazendo-nos ver os frutos que podem ser colhidos para nos trazer alegria, contentamento e satisfação. Deus vai fazer chover na sua vida, meu amado, eu creio nisso. É preciso que nós creiamos no Senhor. Falamos de Elias, falamos de Obadias, e eu quero destacar agora o encontro de Elias com Obadias. A partir do verso de número 7, nós encontramos o seguinte: então Obadias, já de caminho, que caminho? Ele foi procurar erva para alimentar os animais do seu senhor, né, que era o rei Acabe. Eis que Elias se encontra com ele. Eles se trombam no caminho. Você por aqui, Obadias? Sim, Elias, você por aqui. As palavras, obviamente, de Obadias a Elias foram essas: és tu, meu senhor Elias? Olha só a diferença do cumprimento do rei Acabe e do cumprimento de Obadias. A primeira atitude de Obadias foi desrespeito. Ele diz de respeito. Ele prostrou-se com o rosto em terra diante de Elias. Com certeza eles já se conheciam, mas para Obadias o profeta já estava morto há muito tempo. Em outras palavras, não pode alguém que não seja daqueles a quem eu escondi, que esteja permanecendo vivo. E obviamente devia ser esse o pensamento de Obadias. Elias está morto. E ele se encontra com o profeta, para sua surpresa, porque ele estava procurando erva e não homens. E ele encontra com Elias. E a palavra de Elias foi um peso para Obadias. Olha o verso de número 8, o que diz: respondeu-lhe ele: sou eu. Logo em seguida, quando ele afirma a Obadias que era ele mesmo, o senhor de Obadias, ele dá uma ordem para Obadias. Olha a ordem: vai e dize a teu senhor: eis que aí está Elias. Ou seja, vá a Acabe e diga que você encontrou Elias. Aquele a quem eles estão procurando está vivo, eu estou aqui, eu quero me encontrar com ele. E ele se viu nessas palavras o anúncio da sua própria morte, a sua sentença de morte. Não pode escapar alguém que vai diante do rei e anuncia uma coisa dessa, se eles não te acharem. E de onde vinha esse medo? Porque os nossos sentimentos, eles são reações de alguma coisa que talvez nós tenhamos experimentado na nossa vida. Obadias achava que o Espírito do Senhor podia arrebatar Elias e levá-lo para algum lugar. Ele sabia que Deus cuidava de Elias, que Deus protegia Elias. Não precisava Obadias escondê-lo numa cova. Deus era o Deus de Elias, que protegia Elias. Então ele disse: olha, se eu disser a Acabe que te encontrei e ele não te encontrar, o que ele vai fazer comigo? Ele vai me matar. Porque ele pode ver nisso uma grande mentira, e mentir para o rei é uma sentença de morte. Disse Elias: olha só, meus irmãos, quando nós cremos que é a palavra do Senhor, nós descansamos, não é? É Deus que está dizendo. Antes de nós prometermos alguma coisa espiritual para alguém, nós precisamos nos voltar para as Escrituras e dizer: olha o que a Bíblia diz.
E é claro que aqui Elias estava dizendo em nome do Senhor, era um profeta do Senhor, a palavra do Senhor na boca de Elias era verdade. E olha só as palavras de Elias no verso 15. Tão certo como vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, deveras, ou seja, de fato, de verdade, sem sombra de dúvidas, hoje me apresentarei a ele. Eu estou te dando a palavra aqui, Obadias, que eu vou me encontrar com o rei Acabe. E não é a minha palavra. É a palavra baseada nas promessas do Senhor e na segurança e na proteção do Senhor. Diante do Senhor, há um juramento aqui, diante dele, diante do Senhor, a quem eu temo, a quem eu sirvo, eu vou me apresentar diante do rei Acabe. Essa palavra foi uma espécie, obviamente, de encorajamento para Obadias. E ele precisava dessa garantia. Obadias podia ter virado para Elias e dizer assim: que certeza eu tenho que eu vou dizer a Acabe que o profeta Elias está vivo e eu não serei morto. E aí ele então diz essas palavras encorajadoras e fortalecedoras para Acabe, para Obadias. E a esperança de um povo, queridos, é importante dizer isso, a esperança de uma nação, a esperança de uma pessoa, a esperança de uma igreja, não se origina das garantias que os homens podem lhe dar. Não. Mas da palavra do Senhor. Lembre-se que a palavra do Senhor na boca de Elias era verdade. E Elias se refere a Deus como Senhor dos exércitos. E qual a importância dele destacar isso? Rapidamente, duas coisas. Primeiro, o poder que existe no Senhor de fazer todas as coisas. É o Senhor Todo-Poderoso. O Salmo 24 diz que o Senhor é forte e poderoso, poderoso nas batalhas. Elias sabia muito bem disso. E ele diz a Obadias: olha, diante do Senhor dos exércitos, aquele que guerreia as nossas guerras e vence. Ele é todo poderoso. Pode ir, Obadias. O Senhor dos exércitos irá contigo. Nós precisamos confiar no Senhor, meus queridos, quando nós somos chamados a obedecer a palavra do Senhor. Os segredos das vitórias de Israel nas batalhas sempre foi este: que o seu comandante é muito bom. Não é isso na nossa vida? O segredo das nossas vitórias não é que nós somos muito bons. Hoje nós cantamos aqui que Deus é bom. O tempo todo, Deus é bom. E é isso que nos garante as nossas vitórias. Saber que estamos diante de um Deus que é poderoso, é bom e age em nosso favor. E agindo Deus, quem vai impedi-lo se Ele se importa conosco? O Senhor está do nosso lado, nos auxilia e nos auxilia poderosamente. A nossa esperança está no Senhor. Ainda que a luta seja renhida, nós temos Deus como nosso general, o nosso comandante em essência, com todo o poder. Ele é todo poderoso, Ele destrói fortalezas e Ele dá vitória ao seu povo. Não é isso que nós veremos na segunda mensagem do capítulo 18, que será pregada no domingo que vem? Deus trazendo vitória para o seu povo, mostrando que o Senhor dos exércitos é o Deus de Israel e não Baal. Não temeremos, queridos, diz o Salmo 46, verso 4, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e jamais será abalada. Haja o que houver, que os montes se abalem, que a terra se transtorne, nós temos um Deus que nos protege e nos garante permanentemente na sua presença. Ele é todo poderoso e Ele é santo, santo, santo.
a santidade de Deus, leva-nos a confiar nele, porque o que ele fala é verdade. Ele não mente, ele não é homem para mentir, tudo que ele fala é verdade. O mesmo que é poderoso para nos proteger, ele é poderoso para nos santificar e nos fazer viver na sua presença. E nós precisamos disso. Elias estava dizendo a Obadias essas duas verdades a respeito do Senhor dos Exércitos, que ele é poderoso e ele é santo. Ele pode todas as coisas. E o que ele diz, ele faz. Deus está, meus queridos, nos guardando e nos protegendo com seu exército. Ele é um Deus santo, que não pode mentir. Ele é o Deus perante cuja face estamos. Por isso que Elias disse a Obadias, e o Senhor está dizendo a mim e a você nessa noite: não temas, não temas. Tenha esperança, confiança. Está difícil, mas debaixo do poder e da direção do Senhor vai melhorar. Porque Deus é conosco. Eu quero encerrar lendo os versos 17 a 19, que fala do encontro de Elias com Acabe. Olha só. Disse-lhe Acabe, vendo Elias: és tu o perturbador de Israel? Respondeu Elias: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Balaíns. Agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal, os 400 profetas do poste ídolo, que comem da mesa de Jezabel. Junte aí todos os incrédulos, todos os que profanam o Senhor, todos os que se distanciaram do Senhor, todos os que pecam contra o Senhor, todos os que oferecem crianças em adoração a Baal, todos os que passam por experiências de rituais obscuros e ao mesmo tempo profanos diante desse Deus a quem eles adoram, diante de Baal. Chama-os para ver o que Deus vai fazer. Que maneira mais estranha que o profeta cumprimenta a Elias. É porque isso nos revela que ele continuava duro no seu coração. Aliás, como é Acabe, a gente entende, queridos. Afinal, o rei estava perante o homem que havia profetizado 3 anos de seca e fome. Ele era duro no seu coração, maldoso, e obviamente culparia Elias pelo que estava acontecendo. E a resposta de Elias foi exatamente o contrário: não sou eu perturbador de Israel, mas você e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor. E veja, gente desviada, né? Deixaste os mandamentos do Senhor, agora estão adorando outros deuses. Não é algo para a gente pensar, queridos? Quantas vezes em métodos de evangelismo eu encontrava pessoas que diziam assim: ah, pastor, que bom que o senhor me encontrou, eu estava desviado. E eu digo: Deus está te chamando de volta. Os Baalins era o nome coletivo para Baal, porque era esse Deus considerado o Deus da chuva e do fogo, e havia santuários construídos para adorar esse Deus, chamado Deus da fertilidade. Era adoração que incluía os piores abusos sexuais e sacrifícios de crianças. Você pode observar isso em Jeremias capítulo 19. E quem foi a grande incentivadora do culto a Baal foi Jezabel, a esposa de Acabe. A esposa do homem que está culpando o profeta de Israel por essa calamidade. A dimensão dessa idolatria era tamanha que Elias, ao lançar o desafio esse que está nos próximos versículos, mencionou 450 profetas de Baal, fora os que adoravam no poste ídolo. É muita gente.
E aí a gente pode perceber a influência do paganismo no mundo de hoje, queridos. E às vezes a gente, com temor e tremor, a gente, só em pensar na manifestação de juízo divino, a gente já treme. Por isso que nós temos que orar: Senhor, tenha misericórdia. Quanta gente se afastando de Deus, entrando por uma influência de liberalismo, fazendo coisas terríveis, coisas que antigamente era pecado, parece que hoje não é mais. O tempo mudou a realidade das coisas. E tempo não muda, queridos. O que era pecado ontem é hoje e vai ser sempre. E Deus nos chama a uma vida de santidade. A esperança do futuro não é fruto apenas das provas passadas do poder de Deus. Deus provou tantas vezes que Ele é poderoso. Isso nos dá esperança, de fato. O Deus que agiu ontem é o Deus que age hoje. E a gente se alegra em saber que Deus não muda e Ele continua sendo o mesmo. Mas também nós precisamos alimentar a nossa esperança, olhar para frente e saber que, pelo fato de conhecermos a Deus, sabermos que estamos diante dEle, saber que as suas promessas não mudam, não falham. Nós nos mantemos firmes diante do Senhor, porque o Deus a quem nós servimos, Ele é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel, irmãos. Vamos dizer juntos? Deus é fiel. Ou seja, Ele não falha em sua palavra. O que Ele faz, Ele fala, Ele cumpre. E quantas promessas nós temos nas Escrituras, nos fortalecendo, nos encorajando, nos dando esperança. Hoje mesmo eu postei um versículo: agrada-te do Senhor. E o que o texto diz? E Ele satisfará os desejos do seu coração. Quem está dizendo isso é a palavra do Senhor, é o próprio Senhor falando ao seu coração, para se encher de esperança. No palácio, Acabe convivia com Obadias, que temia o Senhor, e com Jezabel, que adorava Baal. Ele não se decidia. O bico do sapato era redondo e quadrado. E é a pior condição para alguém viver, sem definição. E a gente conclui que desse rei poderia se dizer que ele queria servir a dois senhores, o que é impossível. No que diz respeito à nossa espiritualidade, nós precisamos decidir a quem estaremos servindo. E Deus chama você a servir ao Senhor cheio de esperança, porque Deus cuida de você. Deus não tem concorrentes, mesmo porque não existe concorrente, só há um Deus. Eu quero dizer a você nessa noite, concluir dizendo o seguinte: mantenha a sua esperança acesa, em nome de Jesus. A seca veio, mas há uma promessa de chuva. Há experiências difíceis, mas as experiências difíceis não permanecem para sempre. Deus traz alívio, refrigério, consolo, e Deus traz mudança. E quem sabe a mudança que tanto você espera está prestes a se manifestar na sua vida. Tenha esperança no Senhor, querido. Confia no Senhor de todo o seu coração. O evangelho o qual nós pregamos é o evangelho da esperança. E toda essa garantia, ela não é dada pelo que eu fiz, pelo que nenhum de vocês fizeram. Ela é dada pelo que Cristo Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Ele morreu e ressuscitou dentre os mortos e vive e reina para sempre. Jesus é o nosso rei. É a Ele que nós estamos servindo. E nele nós podemos ter toda a esperança. Amém, queridos? Feche os seus olhos, curva a sua fronte. Eu queria que você colocasse a sua vida diante do Senhor. E você avaliasse no seu coração, fazendo essa pergunta: o que é que eu tenho esperado? Quem sabe você está à espera de um Salvador. E hoje Deus está aqui para salvar você.
Quem sabe você está à espera de um libertador e o Senhor está aqui para te libertar. Quem sabe você está à espera de um alento e o Senhor está aqui para encher o seu coração de alento e de alegria e de contentamento diante do Senhor. Ó Deus, aplica essa palavra em nosso coração, Senhor. Nós cremos no Senhor. Tu és o Deus da esperança. Nós cremos que o Senhor é o Deus de Elias. E um dia vamos nos encontrar com Elias. E quem sabe vamos poder reviver essas histórias que marcaram tanto a vida do teu povo. Um dia nós vamos encontrar homens de Deus que tiveram experiências com o Senhor. E hoje mencionamos alguns: Noé, José, Daniel. Podemos talvez adicionar a vida de Abraão, também de Paulo, de Pedro. Podemos, meu Deus, mencionar a vida de João Batista, de mulheres que também andaram com o Senhor, de Maria, de Ruth, Esté, Débora, de Raquel, de Noemi. Tantos personagens bíblicos, ó Deus, que temos a confiança de que vamos nos reencontrar um dia, ou nos encontrar nos céus e nos conhecermos. Senhor, mas nenhum desses encontros supera a alegria do encontro com Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E essa é a nossa esperança, poder olhar para frente, sem tirar os olhos de cima do Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. No âmbito horizontal, nós vamos ter experiências difíceis. No nosso caminho haverá pedregulhos, haverá montanhas para que nós passemos por elas. Mas olhando para o alto, nós vemos um trono, e o Senhor assentado no trono, inabalável, e nada pode arredar o Senhor dessa posição. O Senhor é o nosso Deus em quem nós cremos, e a nossa esperança não está na força dos nossos braços, a nossa esperança está no Senhor, porque nós experimentamos e recebemos com clareza evidências do teu grande amor para conosco por meio do teu Filho Jesus, que veio a este mundo, pagou pelos nossos pecados, morreu na cruz do Calvário, levou sobre si todas as nossas enfermidades. No terceiro dia, depois de sepultado, ele ressuscitou dentre os mortos. E há uma esperança com base na tua palavra de que todos os que creem em Jesus não morrem eternamente, ou seja, haverão de também ressuscitar por causa do poder da ressurreição de Jesus. E esse Cristo que ressuscitou dentre os mortos foi assunto aos céus, está vivo e reina para sempre. E é nele que cremos e é a ele que entregamos os cuidados da nossa vida. E nele temos toda a nossa esperança. Obrigado por esta história, Senhor, que nos revela a diferença de homens que adoram o Senhor e de homens que não adoram o Senhor. E o fim dos que te abandonam e o destino daqueles que creem no teu nome. Que nós saiamos hoje daqui decididos, com bastante convicção no coração, de que nós sabemos muito bem a quem nós estamos servindo, ao Senhor dos Exércitos, o nosso Deus. Toma-nos em tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus, e aplica essa palavra em nosso coração. Amém.